pergunta que muitos gostariam de fazer e que tem me feito nesses últimos dias é com relação ao que está acontecendo agora, né? A questão desse vírus que está se espalhando, se isso tem a ver com os últimos dias, e essa resposta nós podemos achar, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Se você puder acompanhar comigo, Mateus capítulo 24, nós podemos analisar algumas coisas. Se você puder abrir aí, Mateus capítulo 24. É um capítulo onde Jesus, ele foi perguntado, né? Os seus discípulos perguntaram para ele quando aconteceriam as coisas relativas ao fim dos tempos. Só para nós entendermos, no capítulo 24 de Mateus, os discípulos de Jesus, eles estavam com ele ali no templo, eles estavam impressionados com a beleza, com a grandeza do templo, e eles falaram: olha, Senhor, esse templo, que magnífico, que obras, que pedras. E Jesus disse para eles assim: vocês não estão vendo tudo isso? Mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E provavelmente muitas vezes os discípulos haviam ouvido Jesus falar sobre o fim dos tempos, sobre coisas que iriam acontecer, e aquilo despertou o interesse neles de quererem saber mais. E aí o que acontece? Eles saem dali daquele lugar, eles vão até o Monte das Oliveiras, isso deve ter demorado um tempo, e quando chega ali no Jardim das Oliveiras, eles questionam Jesus: Jesus, fala para nós quando essas coisas ocorrerão e quais serão os sinais da sua vinda. E aí Jesus entra aqui em Mateus capítulo 24, né, falando exatamente disso. A partir do versículo 4, Jesus fala assim: respondendo-lhe, Jesus disse-lhes, para quem ainda não abriu, Mateus capítulo 24, versículo 4, ele fala: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Toma cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele disse: vai aparecer muitas pessoas dizendo que é o Cristo, porque o Cristo é aquele esperado pela nação de Israel. A nação de Israel esperava vir o Cristo. Então ele falou: vai vir muita gente dizendo que é o Cristo, mas que vocês não acreditem nisso, né? Ele estava falando ali com a visão escatológica do que os judeus esperavam. E aí no versículo 6, ele fala assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E aí no versículo 7 ele fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes são doenças que se alastram, que matam muitas pessoas, e terremotos em vários lugares. Mas aqui no versículo 8 ele diz: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então Jesus, ele se refere a um momento da história que vai anteceder o que ele chama de dores, ou a grande tribulação. Então tem um momento na história que é avisado, é passado pela própria palavra de Deus, que chama o dia da ira do Senhor, o dia da ira, o dia da tribulação para Israel. Há um dia, há um período futuro que a Bíblia diz que aconteceria isso. Jesus se refere a isso mais para frente, lá no capítulo 24. Ele fala então que virá uma tribulação, algo tão grande, uma angústia tão grande que nunca houve e nunca mais haverá. Mas Jesus disse que quando nós víssemos essas coisas, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, e pestes, fomes e terremotos em muitos lugares, seria um princípio das dores. Então, se nós considerarmos que essa doença se alastrando no mundo todo, junto com muitas outras que já existem, com algumas pestes também que aconteceram no início do século passado, então alguns séculos atrás, se nós formos olhar para a história com uma lente de, quer dizer, na realidade com uma lente diminuindo, afastando da regra da história, nós estamos vivendo um tempo agora onde muitas doenças já aconteceram. Num período de 100, 200 anos, dentro de uma perspectiva de 2000 anos, que é o tempo já que Jesus falou, nós podemos dizer que no tempo atual nós temos experimentado muitas pestilências, muitas doenças, muitas guerras, rumores de guerras, tudo num período relativamente curto em vista do tempo em que Jesus proferiu essa profecia até hoje. Dentro de 2000 anos, alguns séculos, nós podemos dizer que é um período curto. Mas Jesus ele se refere a isso como o período, princípio das dores. Então, nós estamos experimentando já o princípio das dores há algum tempo.
algum tempo. Toda hora, esse ano começou com um rumor de guerra. Nós tivemos um problema dos Estados Unidos ali tendo um problema diplomático, e, enfim, foi um problema complicado, onde um homem foi morto lá naquele lugar, e isso gerou um rumor de guerra, né? O início de um conflito. Então nós temos que compreender que nós estamos vivendo, sim, o princípio das dores. O princípio das dores. Na realidade, algumas pessoas até falam assim, que isso já é terrível. A tribulação, segundo o próprio Senhor Jesus narra para nós, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 do livro de Lucas, as narrativas de Jesus mostram para nós um quadro que isso que nós estamos enfrentando agora não é nada. Porque as pessoas estão reclusas dentro de suas casas, estão ali de uma forma ou de outra, algumas com um pouco mais de dificuldade, outras com menos, mas ainda as coisas estão relativamente tranquilas. Eu falo relativamente tranquilas dentro do cenário que o próprio Senhor Jesus mostra para nós que vai acontecer durante a tribulação. Tá bom, queridos? Alguém aí, vamos ver se alguém colocou mais alguma pergunta. O Anderson Silva falou aqui que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Ele cita Lucas capítulo 21, versículo 11, né? Aqui no Evangelho de Lucas, o médico dá a descrição dos dias atuais. Ele está perguntando, não é isso? É verdade, ele está falando desse período que eu estou apresentando para vocês. É um período que engloba o que a Bíblia chama de princípio das dores. Jesus ele usa inclusive a mesma palavra aplicada para dores de parto, não é qualquer tipo de dor. Jesus propositalmente ele usa uma terminologia que se refere à dor que sente aquela que está para dar à luz. E estudando a palavra de Deus, o sentido que Jesus queria dar, e olhando para o que uma pessoa que está para dar à luz ela sente, uma mulher grávida, à medida que vai se aproximando o dia do parto, as dores, elas vão, quer dizer, as contrações, elas vão aumentando de frequência, cada vez demora menos entre uma contração e outra, e cada vez a dor é um pouco maior, é um pouco mais forte. Então Jesus ele usou exatamente, isso são o início das dores. Em outro lugar ele fala, como aquela que está para dar à luz. Então, começa um início de dor avisando, daqui a pouco a dor vai chegar num ponto tal que vai nascer o bebê. Jesus fez um comparativo. A dor de parto não é uma dor para sempre, é uma dor que culmina com um término onde acontece o nascimento. A dor de parto, ela culmina com o início da tribulação. Então nós estamos vivendo essas dores que antecedem a tribulação. E a tribulação, ela acaba culminando com a vinda de Jesus para reinar. Então nós temos que concatenar todas essas informações. Nós podemos ver, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês um quadro. Nesse quadro, eu vou poder aparecer aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo não. Deixa eu ver aqui. Aí, eu acho que vocês estão me vendo e mais ou menos o quadro, né? Aqui, isso. Aqui no início, né, foi quando Jesus, o período onde Jesus proferiu que essas coisas iriam acontecer, e nós vamos ter aqui, ó, o início da tribulação. É difícil raciocinar ao contrário, que é a tribulação. Então aqui nesse ponto nós vamos ver acontecendo as dores de parto. É isso que Jesus está se referindo nesse momento. Tá bom, queridos? Vamos ver aí se alguém coloca mais alguma pergunta. A Flávia, Deus abençoe todos nós, amém, querida. Paulo falou aqui para colocar sobre 1 Coríntios capítulo 15, né, do versículo 50 ao 58. Então vamos lá. Eu vou abrir com vocês aqui 1 Coríntios capítulo 15. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está entrando no mérito de dizer que a forma atual do ser humano que nós vivemos na Terra, ela não pode entrar no reino de Deus dessa forma. A nossa carne foi corrompida pelo pecado, o sangue natural que flui em nossas veias, ele torna a nossa vida diferente daquilo
que Deus tinha planejado para uma vida no reino de Deus. Ele usa, inclusive, a corrupção. A corrupção é quando a carne humana, o ser humano envelhece, estraga, a carne se corrompe. Quando a Bíblia fala de corrupção aqui no sentido de vida, ele está falando da corrupção da carne, ele está falando do envelhecimento, ele está falando que o homem, a tendência do corpo humano é se desfazer, é essa corrupção. Ele está falando que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, quer dizer, nem esse corpo que se decompõe herdar uma vida onde nada aconteça. Então ele vai falar exatamente sobre a necessidade que Deus tem de transformar o ser humano em um corpo glorificado, ele fala disso também em outras partes, em um corpo glorificado, para que esse corpo possa entrar no reino de Deus. Então ele fala no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele usa a analogia de morrer com dormir, porque quem dorme, ela está com o olho fechado, mas parece que morreu, mas depois abre e ressuscita. Ela abre e acorda. Então na ressurreição é a mesma coisa. A pessoa fecha os olhos, ela ali morreu fisicamente, mas na ressurreição ela volta a abrir os olhos. É como alguém que dormiu e voltou a acordar. Então Paulo faz essa analogia. Então ele está falando, eu vou dizer um mistério para vocês. Quer dizer, até esse momento de 1 Coríntios 15, isso não havia sido revelado ainda. Ele está revelando algo novo que o Espírito Santo traz. Se você ler a Bíblia inteira, não vai haver essa revelação, a não ser a partir desse momento. Ele fala, nem todos dormiremos, nem todos. Quer dizer, não são todas as pessoas que vão dormir. E quando ele fala dormir, ele está se referindo aos salvos através da pregação do Evangelho. Mas todos seremos transformados. Então aqui tem duas afirmações. Nem todos os salvos vão morrer, mas todos os salvos serão transformados. Essa transformação. Como o corpo comum não pode herdar o reino dos céus, nós não podemos entrar no reino dos céus com esse corpo físico que nós temos hoje, nós temos que ser transformados. Todos serão transformados, mas nem todos dormiremos. E aí ele está se referindo ao que vai acontecer com quem morreu e com quem estiver vivo. Aí no versículo 52 ele fala, no momento, então, o que nós temos que ter em mente? A nossa transformação. Os salvos serão transformados para herdar o reino de Deus. No momento, Paulo fala, num momento, vai acontecer isso em algum momento, num abrir e fechar de olhos. Quer dizer, num tempo infinitamente pequeno. É o tempo de abrir e fechar, num piscar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos, olha, ele falou de dormir e agora ele fala dos mortos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, com um corpo que nunca mais envelhece, nunca mais estraga e nunca mais se desfaz. E essa incorrupção também, ela pode estar ligada à questão da pureza espiritual que a pessoa vai ter para sempre. Lá não haverá mais pecado, daquele dia em diante. Mas essa incorrupção, ele está falando do corpo aqui, do corpo. E nós seremos transformados. Nós, ou os vivos, ou os mortos que morreram em Cristo. Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade. Então nós temos que perder esse corpo corruptível e ganhar um novo. E isto que é mortal, esse corpo mortal, se revista da imortalidade, para nós vivermos eternamente. E ele continua no mesmo raciocínio, versículo 54. E quando isso que é corruptível, que estraga, que se deteriora, se revestir da incorruptibilidade daquilo que não estraga mais, que não deteriora, que é eterno, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, nós nos tornarmos eternos, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então vai se cumprir a morte sendo vencida. Ela vai ser tragada na vitória de Cristo. É isso que ele fala. E aí ele continua no versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O poder da morte. O aguilhão é uma lança que você consegue furar e matar uma pessoa. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo está dizendo, então o inferno ele não vai reter a alma das pessoas para sempre. Não tem como. Né? O inferno, inclusive, em alguns momentos, ele recebe o nome de morte. Ora,
o aguilhão da morte? É o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, o que faz com que a morte tenha força sobre a vida dos seres humanos é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei diz que o pecado é pecado e o pecado tem força sobre a vida da pessoa. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo deu essa palavra para falar sobre a questão da ressurreição. Essa é uma palavra que diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele fala que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em outro lugar, ele fala aqueles que morreram ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e encontraremos o Senhor nos ares. E a partir dali estaremos para sempre com o Senhor. Talvez o que causa um pouquinho de confusão aqui nesse versículo, nesse capítulo, é o versículo 52, que fala que a trombeta soará. Esse aqui é um problema, né? Inclusive até algumas perguntas que me fizeram. A questão aqui, né? Deixa eu só falar um negócio. Os irmãos estão escrevendo e o texto vai subindo e eu não estou olhando agora para o texto, tá, queridos? Então talvez é capaz que eu perca algumas coisas que vocês escreveram. Eu vou tentar voltar o texto para cima e ver o que vocês estão perguntando. Se vocês ficarem escrevendo muita coisa agora, vai subir tudo e eu não vou conseguir ler tudo, tá bom, queridos? Mas vamos lá. No versículo 52 ele fala que ante a última trombeta. Então, no momento de soar a última trombeta, e essa trombeta soará. Muitas pessoas confundem que essa última trombeta ela esteja ligada com as 7 trombetas do juízo que acontece lá durante a tribulação. Que Deus ele dá 7 trombetas, né? Os anjos eles têm as trombetas e é recebido 7 trombetas a esses anjos. E cada trombeta que eles tocam começa um juízo. Ali é uma trombeta onde são a manifestação da ira de Deus e as coisas vão acontecendo durante a tribulação. Algumas pessoas tentam encaixar essa última trombeta que se fala aqui com as trombetas dos anjos. E por ter uma outra passagem que fala da trombeta de Deus aqui, nós entendemos que não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. Por exemplo, se você for ler aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a vinda do Senhor se dá com a trombeta de Deus. Então nós vemos que não tem só as trombetas dos 7 anjos. Na realidade, a trombeta na Bíblia é uma simbologia de chamado. O povo de Israel, quando estava no deserto, quando eles estavam caminhando no deserto, e ali Moisés recebeu as instruções para fazer o tabernáculo, Deus instruiu que trombetas fossem tocadas, que eles tocassem de formas ritmadas, de formas a chamar o povo, tinha formas corretas, dependendo da forma como se combinavam as trombetas, a forma como era tocada em rebate, ou em contínuo, um toque longo, as pessoas sabiam o que precisava ser feito. Nas festas judaicas é comum também tocarem trombetas, e existe no meio judaico a tradição, eles falam entre si, que um dia Deus vai tocar a última trombeta da vinda do Messias. Então nós temos que tentar entender essas coisas, tá bom, queridos? Se aqui ficou, até aqui ficou tranquilo, eu vou tentar ler. O áudio está com eco? Alguém falou aqui que o áudio está com eco. Deixa eu ver aqui. Espero que não esteja acontecendo aquilo de novo. Bem, eu não estou tendo realimentação de áudio. Se mais alguém estiver usando eco, tá bom? Ouvindo eco, me avisa. Silvia Brustolin, o Sandro de Pádua. Ô Sandro, um abraço, meu querido. Vamos ver aqui, quem mais? O Anderson falou: pastor, na tribulação ainda teria chance de salvação? E sobre os que morreram com Cristo, já estão com Cristo ou em descanso? Tá, eu vou deixar essa pergunta mais para o final, vou ter que voltar lá em cima. A Jaqueline, ela disse que a ONU está solicitando um cessar-fogo global. Acho que também já pode ser o início para o surgimento de um líder mundial. Eu comecei a receber essas notícias aí hoje, eu ia dar até uma olhada antes de começar o estudo, mas não deu tempo. Vamos ficar de olho nisso.
Semana que vem, se der tudo certo, nós vamos fazer uma outra aula sobre fim dos tempos, últimos dias, e eu quero falar sobre a questão. Mas o fato da ONU estar buscando um cessar-fogo, buscar uma paz no mundo, é um dos sinais. Paulo disse que quando ouvíssemos falar sobre paz e segurança, aí viria a repentina destruição. Paz e segurança. Quer ver? Eu estou procurando aqui na Bíblia. Estou procurando aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Olha as dores de parto aqui de novo. Né? As dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Então, falar sobre paz e segurança é mais um dos sintomas do princípio das dores. Então encaixa com aquilo que nós estamos falando. Essas coisas vão começar a ser buscadas com muita força no período que antecede o início da tribulação. Tá bom, Jaqueline? E aí vai nos mantendo atualizados aí com as notícias, nós vamos ver mais sobre isso daí, tá bom? O Sérgio escreveu, você consegue explicar essa passagem? Deve ter sido sobre isso que eu li. Então aí eu vou para a pergunta do Anderson. Na tribulação ainda teria chance de salvação? E sobre os que morreram em Cristo, já estão com Cristo ou em descanso? Tem uma passagem bíblica lá em Apocalipse, que se vocês puderem abrir lá em Apocalipse, eu como não sei de cor, eu uso o buscador de texto, mas eu sei que está escrito. Né? Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Apocalipse 7, 13. A pergunta do Anderson é sobre chance de salvação. Vamos ver. Eu sei que isso daí é um campo um pouco, um campo minado, né? Isso às vezes suscita a ira em muitas pessoas quando ouvem esse tipo de afirmação, mas eu quero ler o que a Bíblia diz, tá? Eu não quero afirmar, se alguém quiser achar ruim, enfim, né? As pessoas às vezes interpretam algumas coisas de uma maneira um pouco radical e ficam bravas. Só vou mostrar o que está escrito na Bíblia e eu vou mostrar, baseado nessa passagem e em outras passagens que eu conheço, o que nós podemos acreditar. Apocalipse 7,13 diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo, então João está diante dos anciãos lá no céu, ele está tendo a visão das coisas, eles estão mostrando o que está acontecendo, e esse ancião vira para João e fala: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, né, João falando para o ancião: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então eles não vão chorar nunca mais. O ancião mostra uma multidão que está lá diante do Senhor, né? Na realidade mostra essas pessoas louvando a Deus diante do trono. Aparece lá uma multidão no Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então aqui mostra que durante a tribulação, essas pessoas vieram da tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Elas vieram da tribulação e foram pessoas que foram mortas durante a tribulação e foram sendo salvas, porque elas se mantiveram fiéis. Elas não receberam o sinal do reino do anticristo, o reino do anticristo que a Bíblia chama de besta. Eles vão ter uma ideia
por conta do falso profeta, eles vão colocar uma marca nas pessoas, um sinal na mão direita ou nas testas, e sem esse sinal as pessoas não vão poder comprar, vender, não vão poder ter nenhum tipo de transação comercial, pelo que nós vemos na Bíblia. E isso está atrelado a você adorar o anticristo e o seu reino, que é o reino de Satanás, o reino que vai dominar a terra, ou não. Se a pessoa adorar, eu digo ou não no sentido de adorar ou não, né? Se a pessoa se render a esse reino, aceitando esse sinal na sua mão e na sua testa. Então, a Bíblia diz que todos os que aceitarem esse sinal, eles não têm mais salvação, não têm mais condição de serem salvos. Então, se essas pessoas, a Bíblia diz que se elas aceitarem o sinal, ou se elas adorarem a imagem que vai ser feita, ou se elas se renderem, ou adorarem o anticristo, ou elementos do seu reino, quer dizer, se submeterem a essas coisas, elas não serão salvas. Então significa que quem se mantiver contrário a isso, quem não se render a essas coisas, serão salvos. E nós vamos imaginar que nesse período é um período complicado. Então a Bíblia mostra assim que há salvação durante a tribulação. Há salvação, inclusive aparece 144 mil judeus que vão pregar o evangelho durante esse período. Eles vão pregar para a nação de Israel para que os judeus se convertam, que Jesus é o Senhor. Então a tribulação é um período de salvação, mas é um período terrível. É um período que hoje, se a pessoa hoje, só um problema de ficar em casa, ela já vai sentir um problema de trabalhar, imagina uma pessoa que ela não pode comprar e vender se ela não tiver o sinal, se ela não aceitar o sinal. Então vai ser um período muito difícil. Hoje as pessoas já estão começando a questionar se ficar 1, 2 meses tudo do jeito que está, confinado, em isolamento, vai dar um problema, durante a tribulação vai ser algo horrível. Então vai ser uma conversão em um período muito complexo de se viver, tá bom, queridos? Eu acho que é isso, né? E sobre os que morreram em Cristo, já estão com Cristo ou em descanso? Essa é uma pergunta também, né, do Anderson, né? Quem morreu em Cristo já estão com Cristo ou em descanso? Então vamos lá. Jesus, quando ele está ali na cruz com aqueles 2 ladrões, um dos ladrões ali na hora é visível, é óbvio que ele se converteu. Ali ele creu que Jesus era o Senhor e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu. Eu não sei o que ele já havia ouvido antes. Eu não sei se ele talvez já tinha estado no meio das pessoas que ouviram as pregações de Jesus, ou não sei se ele já tinha ouvido falar de Jesus por alguém, mas ali naquele momento na cruz ele creu. Ele creu que Jesus estava morrendo ali, mas que Jesus tinha um reino. Isso é a maior fé que tem. Eu estou do lado de um homem, estou do lado de um homem que está morrendo comigo, eu estou morrendo, ele vai morrer na cruz, mas eu olho para ele e falo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem olhou para Jesus, ele entendeu, ele está saindo da cruz agora, ele vai entrar no reino dele. Ele falou: lembra-te de mim. Então isso é uma prova da conversão daquele homem, é uma prova do que ele creu, e Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então dá a entender que a pessoa que morre em Cristo, ela está com ele nesse lugar chamado paraíso, que não é o nosso lar eterno. Vendo o desenrolar de como as coisas acontecem na palavra de Deus, o paraíso é um lugar onde abriga os salvos. Olhando todo o contexto, ele vai abrigar as pessoas que morreram em Cristo até o dia da ressurreição. No dia da ressurreição, que ele falou aqui, que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão, essa ressurreição são essas pessoas que a alma delas está no paraíso. Quando a pessoa morre, o corpo dela fica aqui na terra e é sepultado. O corpo daquele ladrão foi sepultado. Mas a alma dele, Jesus disse que ainda naquele dia estaria com Jesus no paraíso. Então o paraíso é um lugar onde fica a alma das pessoas que morreram, que é a parte da nossa consciência, de quem nós somos, a nossa essência está naquele lugar, até o dia da ressurreição. Na ressurreição, essa alma que está no paraíso, quem morreu em Cristo, volta, recebe um corpo glorificado, e aí, dali em diante, é uma outra parte da história. Então, os que morreram em Cristo estão em Cristo. Lógico que nós vamos encontrar pessoas que dizem que os que morrem não sabem de nada, baseado numa passagem
que tem no Antigo Testamento e que é verdadeira. As pessoas que morreram, elas, por exemplo, não sabem o que está acontecendo aqui na Terra. Eles não têm como visitar os parentes, eles não estão vendo os acontecimentos. Eu creio que no paraíso, assim como se ele estivesse aqui na casa dele, a gente só consegue enxergar o que nós vemos. Não é porque a pessoa morreu e a alma dela foi para o paraíso que ela começa a ser onisciente como Deus é. Deus é onisciente. Então a Bíblia dá a entender que eles lá não sabem de nada. Não sabem de nada do que está acontecendo aqui. Mas como uma pessoa normal aqui na Terra, eles conseguem viver esse período lá no paraíso num formato de alma. Pelo menos é o que eu acredito, é o que a Bíblia dá a entender para mim. Por exemplo, Jesus, lógico, foi antes da ressurreição dele que isso aconteceu, ele narra um fato sobre o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro era um mendigo que ficava na porta do rico. Os dois morreram. Lázaro foi para um lugar bom e o rico foi para um lugar mau. E naquela época, dentro do contexto judaico e antes da morte e ressurreição de Cristo, o Lázaro ele estava ali numa situação confortável, uma situação consciente. E o rico, que diz que foi condenado e no inferno, ali ele tinha a consciência de que ele tinha os irmãos em casa, que ele estava em tormentos, ele reconheceu Lázaro, ele reconheceu Abraão. Então nós vemos que a palavra de Deus nos dá a pista para entendermos que a pessoa que dormiu em Cristo, ela está consciente. O tempo todo ela sabe o que está acontecendo. A questão é só onde está. Se morrer com Cristo, a pessoa está num lugar que, baseado no que Jesus fala para aquele homem na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Paulo teve uma experiência que ele narra em uma de suas cartas à igreja de Corinto. Ele fala que ele teve uma experiência de arrebatamento ou dos sentidos ou do corpo, que ele não sabe dizer, mas ele foi levado até o terceiro céu, que o paralelo é com o paraíso. E ele teve pelo menos um vislumbre do que é lá. A Bíblia não nos dá detalhes desse lugar temporário onde as almas daqueles que morreram em Cristo estão esperando o dia da ressurreição, o que a Bíblia chama da primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Tá bom, queridos? Se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, vamos ver aqui mais perguntas, né? Vamos ver. João Sena tá falando que estão ouvindo com eco, né? Tá todo mundo falando que tá com eco. Caramba. Tá com eco, o que está acontecendo? Eu tenho medo de mexer aqui e nós ficarmos sem áudio, completamente sem áudio. Deixa eu ver aqui se eu consigo... eu cortei agora, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu cortei o áudio, eu vou ter que esperar o feedback de vocês, demora alguns segundos. A Luísa, a Paz, Luísa, o Rogério... o Adiel, Giovana, o Sérgio Pires, o Wellington. Deixa eu ver quem mais aqui. Mas eu cortei o áudio agora, nesse momento. Alguém pode me dar o feedback se ficou sem som? Ah, ficou bom? Tá. Melhorou? Eu não sei. Ah, ficou melhor. Tá bom, ficou ótimo. Tá bom, queridos. Eu tenho que acertar isso na próxima vez. Então tá. Obrigado, meus irmãos. Eu vou voltar lá nas perguntas. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou algo? Está com eco. O Adiel perguntou se Jesus se mostrará presente a todos os escolhidos. Se Jesus se mostrará presente a todos os escolhidos. Adiel, se você puder melhorar essa pergunta, em que momento, em que situação, em qual lugar, porque depende muito, depende de quem são os escolhidos, todos os escolhidos. Eu sei que no paraíso, Jesus falou para aquele ladrão que estaria com ele, então dá a entender que no paraíso Jesus está lá. Eu creio que já seja o início das bem-aventuranças, a pessoa se encontra com Jesus no paraíso. Agora, não sei se esses escolhidos são outras pessoas, eu teria que entender a pergunta, tá? Wellington Teixeira Lima, ele fala sobre a parábola da figueira, Mateus 24:32, fala o fim de todas as coisas. E o Salmo 90:10 responde o tempo literal de uma geração. As pessoas ligam
essas coisas. Ele fala o fim de todas as coisas lá em Mateus 24, ele fala que não passará essa geração até que essas coisas se cumpram. E algumas pessoas, quando leem lá no Salmo 90, 10, vem lá o período de uma geração, se não me engano é 70 anos, então as pessoas falam esse cálculo. Na realidade, eu creio que Jesus ele não quis ser literal a um número exato. Eu entendo que Jesus fala que não passa essa geração, é mais fácil de nós entendermos. Ele começa a falar uma série de coisas que vai acontecer, ele começa a falar um monte de eventos que vão acontecer no princípio das dores, e ele fala, e essa geração não vai passar sem que tudo aconteça. Então, o que seria isso? As pessoas que estiverem vivendo nessa época, é essa geração, é esta geração que está ali. E nós temos que contar que ele está dando a entender o seguinte, ó, não vai passar essa geração. Então, vamos ser literais. Se nós considerarmos quando começaram a acontecer essas coisas, as dores de parto, você pegar as pessoas que nasceram no início das dores, ele está dizendo que antes de morrer, a última das pessoas que estavam vivas na época em que o início das dores começaram a acontecer, antes dessas pessoas morrerem todas, até um ponto que vai chegar a falar, agora não tem mais ninguém vivo da época que começaram a acontecer essas coisas. Jesus falou, não vai chegar a esse ponto. Então nós temos pessoas que vivem hoje 80 anos, 90 anos, 100 anos, e nós temos que considerar quando começou a acontecer guerras, rumores de guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra, nós tivemos guerras não no século passado, mas no século retrasado, nós tivemos fomes e pestes nos últimos séculos. Então, não dá para saber exatamente se Jesus está falando de um período igual o nosso atual, onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas ele está dando a entender que não vai demorar muito quando essas coisas começarem a acontecer. Eu não creio que ele esteja dando uma data exata. Eu já vi pessoas, por exemplo, pegar como início das dores a recriação do Estado de Israel, em 1948, que Israel voltou a ser nação. Em 1948, então, joga o período de uma geração. E uma geração, talvez, eu acredito que as pessoas que nasceram em 1948 para cá. Então, é essa geração. Enquanto essas pessoas estiverem vivas, Jesus está falando ainda, mas vai ser antes de que morram as últimas pessoas que nasceram em 1948. Eu não estou afirmando que é isso. Essa é uma passagem um pouco difícil, né? Ela não é muito clara. Jesus, pelo menos para o nosso entendimento hoje, o que Jesus falou não é suficiente. Talvez dentro da cultura israelita isso seria muito claro, mas Jesus ligou uma coisa com a outra. Ele ligou sobre os acontecimentos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Se não me engano, no Evangelho de Marcos ou de Lucas, ele fala do bramido das ondas do mar, ele fala que as ondas do mar iam fazer homens desmaiar de terror, ele fala de tsunamis, ele fala de coisas gravíssimas. E essas coisas, em conjunto, ele fala, não vai passar essa geração que está vendo acontecer essas coisas. Então, é mais ou menos isso que Jesus quer dizer. É óbvio que ele não está falando dos mais idosos. Pode ser também os mais idosos, mas o pessoal que está na média, e os adultos em geral, entre 20 e 50 anos, 60 anos, talvez essas pessoas que vejam acontecer essas coisas da forma que ele narrou, todas ao mesmo tempo, não vai dar muito tempo para passar, entendeu? Então eu prefiro não fazer aquela continha do Salmo 90 e jogar 70 anos e pegar como marco 1948, apesar de ter um certo sentido e poder ser uma ideia. Mas quando nós marcamos datas, períodos precisos, nós começamos a contar, vai ser no ano tal, vai ser em 2021, vai ser em 2025, as pessoas começam a fazer contas e isso eu acho que tira um pouco o foco. Jesus ele não disse que seria exatamente no final de 70 anos. Ele disse que não passaria a geração. Então pode ser muito antes, pode ser 10, 20 anos antes. Vocês entenderam? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a interpretação bíblica, tá? Aí o Wellington fala, a figueira voltou a florescer a partir do ano de 1948. Nós acreditamos que se a figueira é uma representação da nação de Israel e a figueira ficou sem fruto por muito tempo, ela volta a florescer, é um sinal de é como se ela voltasse à vida, um reavivamento da nação. E eu acredito que em 1948 era exatamente a simbologia que Jesus queria passar. A figueira floresce e nós começamos a contar um tempo a partir daí, tá bom, queridos? Tudo isso para situar é que Jesus falou que a tribulação viria
né, dentro desse período de uma geração, a partir do momento, do contexto que ele fala, da figueira florescer. E a figueira florescer, nós podemos compreender que é quando Israel voltou a se tornar uma nação em 1948. Lá no ano 70 depois de Cristo, Roma destruiu toda Jerusalém, os judeus foram espalhados pelo mundo todo, e até então, por séculos e séculos, eles ficaram sem terra, né, morando em lugares no mundo, e em 1948 eles voltaram a ser uma nação. Tá bom, queridos? Vamos ver aqui o que mais que os irmãos falam aqui. A Giovana perguntou como será o Armagedon. Então a Bíblia se refere à batalha do Armagedon, ela se refere a uma batalha muito grande que haverá no final da tribulação, e a Bíblia diz que a batalha do Armagedon ela é inspirada por demônios que vêm na terra e conseguem congregar os líderes da terra para atacarem Jerusalém. Eles vão atacar Jerusalém. Na realidade, lá em Apocalipse, ele fala que a batalha do Armagedon, inclusive, é para pegar Jesus no momento em que ele vem à terra. Então Jesus ele vem para reinar, a batalha do Armagedon é armada para atacar Jerusalém e pegar Jesus na sua vinda, que Jesus ele vai estar voltando ali no Monte Sião, em Jerusalém. Deixa eu ver se tem aqui essa passagem que fala ele fala em dois lugares, né? A palavra Amargedon, ela vem de Har Megido, né? A guerra no Vale de Megido, que é um vale que tem ali naquele lugar, tá? Apocalipse capítulo 16, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu, e aí ele fala desse lugar, né? Da batalha do Armagedon. Mas aí tem um outro lugar que fala sobre a batalha do Armagedon aqui, e deixa eu ver. Onde nós vamos achar aqui? Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta, ele fala o reino do anticristo, né, o anticristo e seu reino, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Esse é o final da batalha do Armagedon. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas ela diz que a batalha do Armagedon, eles vêm, os reis do Oriente, eles vêm de uma região oriental do planeta, eles vêm da região oriental em relação a Israel. Se você pegar Israel e a região oriental, é aquela região que vem da Índia, da China, do Paquistão, daquela região em direção a Israel, um exército de 200 milhões de soldados, eles se reúnem outras nações ao redor vão se juntar para atacar Israel, e a Bíblia diz que essa batalha toda não vai ter muito sucesso, porque o próprio Senhor Jesus, ele vem montado em seu cavalo, vem com os exércitos dos céus, e aí a Bíblia diz que com a espada que acontece no final da tribulação, onde eles se reúnem para atacar Jerusalém e para impedir que Jesus assuma o trono como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Obrigado aí pela pergunta, Giovana. O que mais? O pessoal tudo falando aqui que cortou o eco, que o som está perfeito. Vamos ver o que mais. Tá bom, ficou bom. A Rosana Félix da Silva perguntou sobre o anticristo reinando sobre a terra. Então a Bíblia dá a entender para nós que durante o período da tribulação, que a terra vai sofrer, esse período é um período terrível, nós chegamos à conclusão, estudando o livro de Daniel, estudando as semanas de anos que o anjo dá a interpretação para Daniel, que sobra uma semana de anos, e essa semana são 7 anos, né? Semana pode ser tanto semana de dias ou de anos. E dá a entender que essa tribulação vai durar 7 anos. E Jesus fala, inclusive, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria, enfim, mas com relação aos escolhidos, aqueles tempos foram abreviados. Então talvez ia durar um pouco mais a tribulação, segundo o que Jesus diz, mas ele diz que aquilo foi reduzido a um período fixo, né? E nós estudando aí a revelação que foi dada a Daniel, nós entendemos que são 7 anos, e baseado também em algumas datas de meses e de dias, a partir da metade da tribulação a gente consegue chegar à conclusão de 7 anos. E o anticristo, a Bíblia diz que ele vai reinar nesse período. Já perdi aqui o que ela escreveu. Rosana Félix, né? Pastor, sobre o anticristo reinando sobre a terra. O anticristo vai ter um reino. Inicialmente o reino dele vai ser um reino que vai trazer paz sobre a terra. As nações da terra as pessoas vão
vão ficar muito felizes com isso, vai se falar sobre paz e segurança, vai ter muita alegria nesse período por causa do reinado dele, ele vai abolir as religiões, ele vai abolir a questão de, provavelmente vai impedir que se fale sobre a Bíblia, que se fale sobre Jesus, que se pregue nesse período. Ele vai levar a humanidade primeiro a experimentar tudo que a humanidade sempre sonhou na questão material. Ele vai vir com uma promessa para suprir o anseio das pessoas, e depois ele vai começar a mostrar quem é. Num primeiro momento, os judeus vão acreditar que o anticristo é o Cristo, que eles estão esperando até hoje. Aqueles judeus que não acreditaram que Jesus era o Cristo, eles ainda estão esperando o Cristo. Então, ele vai conseguir convencer os judeus que ele é o Cristo, ele vai fazer aliança com Israel, e depois, no meio disso tudo, ele vai mostrar quem ele é de verdade. Ele vai querer ser adorado, ele vai querer adoração para o pessoal, para o povo da terra, o povo que não tem Deus, vai ser tranquilo, eles vão fazer isso de boa, eles vão até gostar de adorar o anticristo, de adorar o seu reino, de adorar a imagem, de receber o sinal na mão ou na testa, eles vão fazer isso sem problema algum. Mas os judeus, eles vão ver que eles foram enganados, eles vão se voltar contra o anticristo. E a Bíblia diz que o anticristo vai perseguir os judeus, vai tentar matá-los, Deus vai enviar testemunhas para pregar nesse período, 2 testemunhas, ele vai perseguir as testemunhas, ele vai matar as testemunhas, ele vai perseguir os 144 mil selados. Então vai ser um reino que a Bíblia fala que é um reino de trevas. Quando Jesus se refere à tribulação, ele está falando desse momento onde o anticristo reina. E nós vamos ver que depois nas pragas, principalmente as pragas das taças, quando Deus começa a derramar as taças sobre a tribulação, é exatamente para castigar todos aqueles que se envolveram com o reino do anticristo. E o reino dele se torna tenebroso e no final ele vai ser condenado. Ele vai ser vencido pelo Cordeiro e lançado no lago de fogo. Ele reina por 7 anos, a humanidade vai achar o anticristo o máximo, e a Bíblia diz que ele ia fazer tantas coisas que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, quer dizer, aqueles que conhecem a Deus de verdade. Mas quem conhece a Deus, quem conhece a palavra, quem conhece a Bíblia, não vai ser enganado, tá bom, queridos? Obrigado aí pela sua pergunta, Rosana. Quem mais aqui? Estamos ouvindo. Aí o João disse que está sem som. Aí está com som, mas sem o eco. Estava dando microfonia, mas agora tá bom. Danilo disse que está ótimo, perfeito. Flávio Rossini diz que a reconstrução do templo está relacionada ao arrebatamento. É muito interessante isso, porque Jesus, lá em Mateus 24, ele fala que quando virdes a abominação da desolação que estiver no lugar santo, ele fala, quem lê entenda, Jesus ele dá a entender que o templo vai existir. Ele dá a entender, né? Vamos esmiuçar, eu não posso entrar muito em detalhes, senão vai ficar muito longo a live, mas Jesus dá a entender que no momento do reino do anticristo, que ele estiver reinando, ele vai entrar no templo, e nós acreditamos que isso vai acontecer no meio da tribulação. Na metade da tribulação, o anticristo vai entrar no templo se dizendo Deus, ele vai querer adoração para ele. Vamos ver se eu consigo colocar o gráfico aqui da tribulação para vocês. Olha só. O período da tribulação, se vocês olharem aqui no meio, bem no meio aqui, ó. Opa, aqui, isso, aqui, ó. Aqui no meio, com 3 anos e meio de tribulação, o anticristo aqui ele vai entrar, né? Aqui é a régua que mostra os 7 anos da tribulação, e nesse momento aqui, o anticristo ele entra no lugar santo, se dizendo Deus. Ó. Pode ver aí no meio que está escrito abominação da desolação. É o que Jesus falou lá no capítulo 24 de Mateus. E quando o anticristo entrar nesse local, a Bíblia fala que ali vai ficar provado para os judeus que ele era um impostor, que ele era um mentiroso. E ele vai começar a perseguir os judeus. Se Jesus fala que ele vai entrar no templo, como ele vai entrar num templo que hoje não existe? Então, implica a reconstrução do templo. Ezequiel, ele teve uma visão de um templo que nunca foi construído. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, mudando os slides. Ezequiel, ele teve a visão de um templo que ainda não foi construído. Deixa eu ver se eu consigo colocar. E lá no livro de Apocalipse também, o anjo que fala com João, ele dá uma cana de medir para João e fala para ele medir o templo.
Esse é o templo que está na narrativa do livro de Ezequiel. Se você ler toda a profecia de Ezequiel, a partir do capítulo 40, ele começa a fazer a narrativa desse templo. E esse templo não tem nada a ver com o antigo. O templo na época de Jesus era dessa forma. Ó, era desse jeito que ele aparecia ali, né? E Ezequiel viu um templo no mesmo lugar dessa forma. Então Ezequiel vê um templo, um anjo fala para João medir o templo que vai haver no período da tribulação. Ele fala que ali os gentios pisarão a cidade santa por ele fala por 3 anos e meio, ele fala em meses, né, por 42 meses, dentro de um ano judaico, e por essas implicações, que Jesus fala que o anticristo vai entrar no templo, o anjo dizendo para João lá em Apocalipse, que eles vão pisar o lugar santo, e ele dá uma cana de medir para João para medir o templo, nós entendemos sim que o templo tem que ser reconstruído. O templo terá que ser reconstruído. Então a reconstrução está relacionada ao arrebatamento? Não dá para nós ligarmos uma coisa a outra, mas a reconstrução do templo está relacionada à tribulação, está relacionada ao início das dores, porque eu preciso de ter um templo para que essas coisas que acontecem durante a tribulação aconteçam. Então, eu vou até entender, por exemplo, algumas pessoas defendem a ideia, eu até acredito, que uma das façanhas que o anticristo vai fazer para convencer os judeus que ele é o Messias, que eles esperam, é ele ajudar na construção do templo, ou ser alguém diretamente relacionado, ou talvez ele mesmo encabeçar todo o processo e o projeto de reconstrução. Uma coisa é fato, existe um site na internet chamado, eu vou tentar falar um inglês mais ou menos, né? The Temple Institute, o Instituto do Templo. Você pode procurar esse site aí. E nesse site tem lá os planos para o templo, eles já estão com tudo praticamente pronto. Eles só precisam ter alguns últimos detalhes para colocar esse templo para frente, para construir. E não é fácil, nós temos um problema lá, que lá no antigo monte do templo, né, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, nós temos uma antiga mesquita muçulmana, e isso geraria um problemão, né, para tirar esse... deixa eu voltar, ó, aqui é uma réplica de como era o templo na época de Jesus. Ó, hoje é assim que está o local. Ali tem aquela mesquita, que ela tem uma rocha, uma cúpula dourada, em cima do que eles chamam da rocha, onde Maomé teve uma experiência com Deus ali naquele local, né? Então, entende-se que para que os judeus entendam que o templo realmente é de Deus, tem que ser naquele lugar, e ali tem uma mesquita. Isso seria muito complexo, né? Não sei se todos conseguem ver aqui, ó, aqui nesse lugar. Deixa eu ir com o meu dedo aqui, aqui, ó. Aqui, isso aqui, é isso aqui. Tá vendo? Essa é a mesquita, tá bom, queridos? Deixa eu voltar a imagem para mim. Então, a pergunta dizer que está relacionada ao arrebatamento é complicado nós ligarmos uma coisa a outra. Mas que a reconstrução do templo está diretamente ligada ao fim dos tempos, ao início da tribulação, à vinda do anticristo, isso é mais do que fato, tá? E aí, lógico, como o arrebatamento ele acontece no meio dessas coisas todas que vão acontecer, e aí, para aqueles que defendem que é antes da tribulação, aqueles que defendem que é depois ou é durante, é uma questão só de posicionamento do arrebatamento, 7 anos para frente, 7 anos para trás, 3 anos e meio para frente ou para trás, mas de uma forma ou de outra, se o templo é reconstruído, essas coisas estão próximas e o arrebatamento também, por consequência, está próximo, né? Então, uma coisa está interligada à outra, tá bom? O Pedro Abel perguntou aqui: reconheceremos as pessoas quando estivermos com Jesus? Eu creio que sim. Eu creio que sim, baseado inclusive no que Jesus diz lá da história do rico e do Lázaro. O rico no inferno, ele reconheceu Lázaro, ele pediu para que ele molhasse o dedo na água, ele lembra que ele tem irmãos em casa e ele fala com Abraão. Não teria muito sentido, de uma forma ou de outra, nós
termos a nossa mente apagada e não reconhecermos pessoas que caminharam na luta conosco. Então eu acredito, pelo contexto geral das Escrituras, que nós não podemos ter de uma forma ou de outra a nossa mente apagada ou não reconhecermos pessoas. Porque senão tudo que nós vivemos, tudo que nós enfrentamos por amor em Cristo, tudo que nós fizemos um pelos outros, inclusive o recebimento dos galardões, é baseado em obras que fizemos. Né? O galardão é baseado nas obras que nós fizemos. No tribunal de Cristo, nós vamos ser avaliados de acordo com as nossas obras. E aí, Jesus vai estar me abençoando ali, me dando um galardão para você por algo que você fez por alguém. Ele vai falar o nome da pessoa, você fala, mas eu fiz, nossa, quem que é? Me apresenta. Então, eu creio que não teria sentido nós perdermos, inclusive a nossa identidade, eu creio que a nossa identidade não é só um fato de eu existir, mas é eu existir em comunhão com os meus irmãos. Então, cada irmão em Cristo, junto comigo, forma a minha identidade. E essa identidade nossa nós vamos levar por toda a eternidade, tá bom, queridos? Então, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu acredito que nós vamos reconhecer as pessoas sim quando estivermos com Jesus, tá? Eu sei que algumas pessoas falam, puxa, mas eu vou lembrar de pessoas que não se converteram e que não foram salvas, eu vou ficar triste. Nós vamos ficar tristes assim como Deus fica triste. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então, se Deus fica triste, nós também vamos ficar. Nós vamos ficar junto com eles. Aí fala, mas é uma incoerência, porque lá não haverá lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, pranto. Sim, mas nós vamos ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós teremos a mente de Cristo. E na mente de Cristo, nós vamos nos entristecer, mas talvez com a mente de Cristo nós vamos compreender a justiça, o que é justo e o que não é justo. E algumas coisas para nós que hoje nós não compreendemos e hoje nós não conseguimos entender, depois nós entenderemos, tá bom, queridos? A Cristiane disse assim, muitos de nós que aceitamos a Cristo vivemos o melhor possível, mas sempre pecamos inevitavelmente. Que tipo de pecados nos impedirá de sermos arrebatados? Aqui nós estamos ligando o arrebatamento. Vamos entender que o arrebatamento e a salvação é uma coisa só. Porque eu sei que existem pessoas que defendem o tal do arrebatamento parcial. Que algumas pessoas, por estarem andando de uma forma estranha, elas não são arrebatadas, mas depois elas são salvas. Não é isso que pelo menos eu consigo ver nas Escrituras. O arrebatamento, ele é a salvação. Só é arrebatado quem está salvo. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com os que morreram em Cristo. Paulo não fala, e alguns serão deixados para trás dos salvos. Ele não fala isso. Então, o arrebatamento é um momento de reunião dos salvos. Então, na realidade, não existe tipo de pecado que impede de eu ser salvo ou tipo de pecado que não impede. A salvação é uma condição de como nós vivemos a nossa fé. E o arrebatamento ele vai seguir a mesma ordem. A minha fé tem que ser que Cristo ele me salva. Se eu vivo uma vida de pecados, confiando que Cristo vai me salvar, ainda que eu não me importe com os meus pecados, provavelmente eu estou equivocado na minha fé. Eu fui enganado, eu fui iludido. Eu estou acreditando que, não, eu vivo do jeito que eu bem entender, eu vivo em pecado mesmo, e depois Deus dá um jeito. E não é essa a salvação bíblica. A salvação bíblica é que eu entendo que eu sou falho, que eu preciso de um Deus que me salva, que me purifica dos pecados, e eu vou viver uma vida tentando fazer o melhor possível com aquilo que eu consegui compreender das Escrituras em Cristo. Lembrando que a minha vida é para Ele, tudo que eu faço é para Ele. E não é o fato de eu pecar ou não pecar que eu não vou ser salvo. Não é o fato de eu pecar ou não pecar que eu não vou ser arrebatado. Salvação e arrebatamento, pelas Escrituras, eu vejo como uma coisa só. Então, para sermos arrebatados ou sermos salvos, nós temos que crer em Cristo. E uma pessoa que crê em Cristo, ela se preocupa em viver uma vida santa. Ela se preocupa em viver uma vida sem pecados. E quando nós pecamos, isso para nós é algo ruim, é algo que nos incomoda, é algo que nos deixa tristes. E nós estamos sempre buscando consertar a nossa vida. É uma vida de conserto constante. Uma pessoa que não está preocupada com o pecado, uma pessoa que não se importa, ela peca mesmo e isso não a incomoda, é uma pessoa que não é salva. É uma pessoa que não vai ser arrebatada e não vai ser salva. O arrebatamento e a salvação é uma coisa só. Só são momentos da vida do cristão diferentes.
né? Os salvos serão arrebatados. É isso que a Bíblia nos ensina. Os salvos serão arrebatados. Se você é salvo, aí você falou, vivemos o melhor possível, mas sempre pecamos, inevitavelmente. É verdade. Nós todos os momentos nós vamos nos deparar com as nossas falhas. O que não pode é nós passarmos por essas coisas e continuarmos vivendo de boa, como se tudo tivesse bem. Não, quem está indo para o céu, a pessoa que é salva em Cristo, a pessoa que foi regenerada e nasceu de novo, ela não se conforma com o pecado. Ela não aceita pecar e continuar da mesma forma. Ela se arrepende, ela busca a Deus em oração, ela se conserta, ela tenta sempre dar o melhor possível. Então, respondendo à pergunta, que tipo de pecado nos impedirá de sermos arrebatados? Aquele pecado que você não se importa. Aquele pecado que você peca e fala, não, eu vou pecar mesmo, eu sou falho, e você não se importa. A pessoa que não se importa com o pecado, ela não vai ser só impedida de ser arrebatada, como ela não é salva. Então é uma questão intrínseca, é uma coisa ligada à outra. A pergunta é, quem será arrebatado? Os salvos. Os salvos, tá bom? Danny Hobby, RC, ele pergunta se já foram abertos todos os selos. Boa pergunta. Eu acredito que não. Eu já vi muitas pessoas discutindo sobre quais selos foram abertos. Alguns dizem, já abriu 4, abriu 5, e eu acredito que não, porque as aberturas dos selos, inclusive o primeiro selo é a vinda do anticristo, né? Eu não sei se as aberturas dos selos obedecem uma sequência cronológica, ou se são eventos que vão acontecer cada um, nós não sabemos. Mas o primeiro selo é a vinda do anticristo, ele vindo montado num cavalo branco, até tentando imitar Jesus, que vem também num cavalo branco celestial, e ele vem vencendo para vencer, e é lhe dado uma grande espada, e com ele vem a fome, a guerra, a mortandade, e vai morrer 1/3 da população mundial já nos primeiros flagelos ali dos selos. Então isso ainda não aconteceu. Eu creio que estão para ser abertos esses selos, tá bom, querido? O Antônio, um abraço, Antônio Francisco. O Sérgio falou lá de Mateus 24. O anticristo aparecerá antes da vinda do Senhor, ou a igreja do Senhor já terá sido arrebatada? Juliana, o anticristo aparece antes da vinda do Senhor? Sim, o anticristo aparece antes da vinda do Senhor. Ele reina por 7 anos, e na vinda do Senhor o anticristo é derrotado, tá? A igreja do Senhor já terá sido arrebatada na vinda do anticristo? Essa é uma pergunta complicada, porque a Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos Paulo ensinando a igreja a reconhecer o anticristo, a não ser enganado pelo anticristo, a tomar cuidado, e fala dos sinais do início. Então eu acredito, de acordo com as recomendações bíblicas e do próprio Senhor Jesus falando, vede que ninguém vos engane, apesar dele estar dirigindo naquele momento dentro de uma ótica e de uma expectativa do povo judeu, ele está falando para não ser enganado. Ele fala, vão aparecer Cristos, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós vemos o tempo todo a igreja sendo alertada pelas cartas, nas cartas do Novo Testamento, sobre a questão do engano, para tomar cuidado para não ser enganado, né? E fala sobre o anticristo, Pedro fala sobre o anticristo, João fala sobre o anticristo, Paulo fala sobre o anticristo. Então pode ser que o anticristo ele comece a fazer alguma coisa antes da igreja ser arrebatada assim. Isso, lógico, quem vai ter preocupação disso é o pessoal que tem a visão pré-tribulacionista. As pessoas que acreditam que o arrebatamento é no meio da tribulação ou no final, eles vão falar, é claro que o anticristo aparece antes. Né? Pela visão pré-tribulacionista, talvez isso fique um pouco nebuloso. Para aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja aconteça antes da tribulação, para essas pessoas, eu diria que o anticristo ainda aparece, talvez, antes do arrebatamento da igreja, tá bom? Pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Isso impede de ser salvo? Se não tem perdão, não tem salvação. Pecou contra o Espírito Santo, é aquela blasfêmia dentro do contexto que eles disseram que Jesus, as obras que ele fazia era porque ele era endemoniado. Eles atribuíram a obra de Deus, a obra do Espírito Santo a um demônio. E falaram que era Beelzebul que estava fazendo aquilo, era por isso que Jesus curava. E Jesus disse isso, quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas eu tenho uma fórmula muito simples para você saber se você blasfemou contra o Espírito Santo ou não. Porque é a preocupação de muitas pessoas. Uma pessoa que já blasfemou contra o Espírito Santo, ela não se arrepende mais de nada.
Nenhum pecado que a pessoa comete traz arrependimento no coração dela. Se você vive incomodado com seus erros, significa que você está no caminho certo, meu irmão. Uma pessoa salva, ela se preocupa com o pecado em sua vida. Ela quer riscar o pecado. Ela quer tirar o pecado da vida dela. E uma pessoa que não tem mais salvação, que cometeu esse pecado contra o Espírito Santo, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem nada na vida dela que traz arrependimento. Por isso que ela não é salva, tá? Muita coisa, né? E o nosso tempo já esgotou. Eu vou mais uns 10 minutinhos aí para nós não nos estendermos, e aí nós vamos marcar para a semana que vem um outro dia. A Regina pergunta: o que o senhor acha da agenda global? As duas últimas capas da revista The Economist, The World in 2019 e 2020, eu vou falar em português, tem previsões apocalípticas que estão acontecendo. Será o fim? Ela fala da capa da revista Economist, que eles colocaram uma série de desenhos e que vão mostrando coisas que estão acontecendo, né? Tem previsões. Será o fim? O fim, né, que a gente entende, é o fim do mundo como nós conhecemos e o início da tribulação. Porque Jesus depois fala, esses são princípios das dores, mas ainda não será o fim. Né? O fim mesmo acontece lá no fim do reino de Cristo. Quando ele termina de reinar, lá depois dos 1000 anos que Jesus vai reinar, ali é o fim. Mas, eu entendendo o que você está dizendo, será o fim dessa era, onde vai começar a tribulação. Eu creio que essas revistas estão mostrando que o cenário está se formando, eles estão preparando para colocar o anticristo no poder e está mais próximo do que nós imaginamos às vezes, tá, queridos? Mas eu não tenho a menor ideia quando vai acontecer isso. O Danny colocou aqui de novo: o anticristo já está entre nós. Tudo que é contra Deus é do anticristo. Apenas falta se levantar como um grande líder político mundial. Concordo. Inclusive, lá no Novo Testamento, lá nas cartas de João, lá de Pedro, ele já falava que o espírito do anticristo já está no meio da humanidade. Tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra o que é santo, já é o espírito do anticristo. Mas aqui, nós estamos falando do personagem. O personagem que é o que ele falou, o grande líder político mundial. Esse espírito do anticristo, ele vai tomar uma pessoa, ou não sei se ele encarna no nascimento de uma pessoa, nós não sabemos como isso vai acontecer, ou se ele simplesmente possui essa pessoa e ali ele toca a vida dele, mas vai ser uma pessoa que é chamado o anticristo e não o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está aí no mundo já há muitos séculos, né? E hoje ele está cada vez fazendo mais bagunça, mas o anticristo, o personagem, o líder mundial está para vir. O João Sobral mandou a paz do Senhor. O Maicon fala sobre referente à guerra de Gog e Magog. Gog e Magog, ele faz uma referência a inimigos que se levantarão no final do milênio. É uma guerra lá no final que Apocalipse fala, esse é Gog e Magog. Quando Satanás, que vai ficar preso por 1000 anos, ele é solto e ele junta uma multidão na terra, um número incontável como a areia do mar, para atacar o povo santo. E essa guerra de Gog e Magog também há uma referência nela, Gog e Magog, como os demônios que vão levar a acontecer uma guerra em breve. Está lá em Ezequiel capítulo 38 e 39. Uma guerra onde os reis do norte, eles se juntam para atacar Jerusalém. E alguns estudiosos acreditam que essa guerra ela se dá no momento do início da tribulação, que vai ser talvez através dessa guerra que o anticristo consiga se firmar como líder mundial, como aquele que consegue resolver a paz, tá, queridos? E o Denis disse que o Edir Macedo já reconstruiu, né? Ele reconstruiu lá o templo no Brás, né? Ele fez uma réplica daquilo que ele julgava, mas a gente é brincadeira, né? Ele até colocou uma carinha brincando, mas nós sabemos que o templo ele tem que ser reconstruído lá naquele lugar, lá em Jerusalém, e não vai ser o templo de Salomão, não vai ser parecido com o de Salomão, mas sim essa figura que eu mostrei aí para vocês, que eu vou mostrar de novo, aí o templo de Ezequiel, né? Esse aqui, ó, que é o que está descrito lá em Ezequiel. Inclusive, depois fala que esse templo fica lá e provavelmente Jesus vai até reinar a partir desse templo, tá bom, queridos? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Rosana Félix está perguntando se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né? Existem 3 linhas que estudam a questão do arrebatamento. Tem aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece
junto com a vinda de Jesus para reinar. Então a igreja é arrebatada, encontra com Jesus nos ares e Jesus já vem para reinar. Tem as pessoas que acreditam que o arrebatamento da igreja aconteça no meio da tribulação. Se você conversar com esses dois grupos, eles têm inúmeros argumentos para defender essa ideia. E tem um grupo também que defende que o arrebatamento da igreja se dá antes da tribulação. Eu vou deixar essa pergunta em particular para falar com vocês na semana que vem, tá bom? O nosso tempo hoje já se esgotou, passou até já 5 minutos do que eu tinha planejado. Então, na semana que vem, eu quero ver se na sexta-feira, às 20 horas, nós nos reunimos dessa mesma forma. Eu vou falar, já vou começar falando sobre a questão da tribulação, tá? O Charles chegou agora, Deus abençoe sua vida. Charles, com saudade de você, da Andréia, né, da filhinha, que Deus abençoe vocês. E aí o Wellington quer saber a minha posição sobre o arrebatamento, antes, durante ou depois da tribulação. Vou deixar também para a semana que vem, tá? Devemos, enquanto cristão, orar e buscar cada vez mais a presença de Deus. É verdade, Sérgio, é isso mesmo, né? E a Jo tá agradecendo aqui. Tá bom, queridos. Eu não quero segurar mais vocês, agradeço aí a audiência, agradeço a presença de vocês aí comigo. Eu fico feliz, né, de poder compartilhar com vocês essas coisas, de mostrar para vocês aí como que vão acontecer o fim dos tempos, as coisas que estão para acontecer, né, o que nós podemos esperar. E é isso, né? Eu queria orar com vocês agora e pedir para que Deus nos abençoe, para que Deus possa cuidar de nós nesse período tenso que nós estamos passando e nos guardar, porque as coisas, a tendência, né, sem ser pessimista, mas olhando para as escrituras, é que as coisas num futuro, elas ficarão bem terríveis, né, que é o que vai acontecer durante a tribulação. E na semana que vem eu quero focar um pouquinho mais na tribulação e falar sobre arrebatamento. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, que o Senhor guarde os nossos corações, guarde a vida dos irmãos, abençoe a cada um de nós, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra em todo o tempo, que nós estejamos sempre firmes, sempre confiantes no que o Senhor está fazendo e vai fazer na nossa vida. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus e você comigo diga amém. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e até mais. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.